Olá, seja muito bem-vindo para a parte 2 do livro Da Pobreza ao Poder, de James Allen. O Caminho da Paz. O Poder da Meditação. A meditação espiritual é o caminho para a divindade. É a escada mística que alcança da terra ao céu, do erro à verdade, da dor à paz. Todo santo já escalou, todo pecador deve, mais cedo ou mais tarde, chegar a ele. E todo peregrino cansado que vira as costas para si mesmo e para o mundo e põe seu rosto resolutamente em direção à casa do Pai, deve plantar os pés nos círculos dourados. Sem a sua ajuda, você não pode crescer no estado divino. A semelhança divina, a paz divina, as glórias firmes e as alegrias não poluentes da verdade permanecerão escondidas de você. A meditação é a intensa morada, no pensamento, sobre uma ideia ou tema, com o objetivo de compreendê-la completamente. E tudo que você medita constantemente não apenas entenderá, mas crescerá cada vez mais a sua semelhança, pois ele será incorporado ao seu próprio ser e se tornará, de fato, o seu próprio eu. Se, portanto, você constantemente se debruça sobre o que é egoísta e degradante, acabará se tornando egoísta e degradante. Se você pensar incessantemente naquilo que é puro e altruísta, certamente se tornará puro e altruísta. Diga-me o que você pensa com mais frequência e intensidade, o que em suas horas silenciosas sua alma se transforma naturalmente, e eu lhe direi para que lugar de dor ou paz você está viajando, e se está crescendo a semelhança do divino ou do bestial. Existe uma tendência inevitável de se tornar literalmente a personificação dessa qualidade sobre a qual se pensa constantemente. Portanto, deixe o objeto de sua meditação estar acima e não abaixo, de modo que toda vez que você voltar a ele em pensamento, você será elevado, seja puro e sem mistura com qualquer elemento egoísta. Assim seu coração se tornará purificado e mais próximo da verdade, e não será corrompido e arrastado de maneira mais irremediavelmente para o erro. A meditação no sentido espiritual em que agora a estou usando é o segredo de todo o crescimento na vida e no conhecimento espiritual. Todo profeta, sábio e salvador se tornou assim pelo poder da meditação. Buda meditou sobre a verdade até poder dizer, eu sou a verdade. Jesus refletiu sobre a imanência divina até que finalmente pôde declarar, eu e meu Pai somos um. A meditação centrada nas realidades divinas é a própria essência e a alma da oração. É o alcance silencioso da alma em direção ao eterno. A mera oração peticionária, sem meditação, é um corpo sem alma, e é impotente para elevar a mente e o coração acima do pecado e da aflição. Se você está orando diariamente por sabedoria, paz, pureza mais elevada e uma realização mais completa da verdade, e aquilo pelo qual você ora ainda está longe de você, significa que você está orando por uma coisa enquanto vive em pensamentos e age de outra. Se você cessar dessa desobediência, afastando sua mente daquelas coisas egoístas que lhe impedem de possuir as realidades inoxidáveis pelas quais você ora, se você não pedir mais a Deus que lhe conceda aquilo que você não merece, ou para conceder a você o amor e a compaixão que você se recusa a conceder aos outros, se não começará a pensar e agir no espírito da verdade, você estará crescendo dia a dia nessas realidades, de modo que, finalmente, você se tornará um com eles. Aquele que garantir qualquer vantagem mundana deve estar disposto a trabalhar vigorosamente por ela, e seria realmente um tolo que, esperando com as mãos cruzadas, espere que lhe chegue o simples pedido. Não imagine em vão que você pode obter os bens celestes sem fazer nenhum esforço. Somente quando você começar a trabalhar seriamente no reino da verdade, você poderá participar do pão da vida. E quando, com esforço paciente e sem queixas, ganhar o salário espiritual pelo qual você pede, eles não serão retidos de você. Se você realmente busca a verdade, e não apenas sua própria gratificação, se você a ama acima de todos os prazeres e ganhos mundanos, mais do que a própria felicidade, você estará disposto a fazer o esforço necessário para a sua conquista. Se você fosse libertado do pecado e da tristeza, se você sentir o gosto daquela pureza imaculada pela qual suspira e ora, se você perceber a sabedoria e o conhecimento
e entrar em posse de uma paz profunda e permanente, venha agora e entre no caminho da meditação e deixe o objeto supremo da sua meditação ser a verdade. No início, a meditação deve ser distinguida do devaneio ocioso. Não há nada de sonho impraticável nisso. É um processo de busca e pensamento intransigente, que não permite que nada permaneça, a não ser a verdade, simples e pura. Assim, meditando, você não se esforçará mais para se edificar com seus preconceitos, mas, esquecendo-se de si, lembrará apenas que está buscando a verdade. E assim você removerá, um por um, os erros que você criou em torno de si mesmo no passado, e esperará pacientemente pela revelação da verdade, que ocorrerá quando seus erros forem suficientemente removidos. Na silenciosa humildade do seu coração, você perceberá que existe um centro íntimo em todos nós, onde a verdade reside na plenitude, e por aí, muro sobre muro, a carne grosseira o impede. Essa percepção perfeita e clara que é a verdade, uma malha carnal desconcertante e pervertida, cega e comete todos os erros, e a saber, em vez disso, consiste em abrir um caminho, de onde o esplendor aprisionado pode escapar, do que na estrada para uma luz deveria ficar sem. Selecione uma parte do dia no qual meditar e mantenha esse período sagrado para o seu propósito. O melhor momento é bem cedo, quando o espírito de repouso está sobre tudo. Todas as condições naturais estarão a seu favor. As paixões, após o longo jejum corporal da noite, serão subjugadas. As emoções e preocupações do dia anterior desaparecerão, e a mente, forte e repousante, será receptiva à instrução espiritual. E, de fato, um dos primeiros esforços que você deverá fazer será sacudir a letargia e a indulgência, e se você recusar, será incapaz de avançar, pois as exigências do espírito são imperativas. Ser desperto espiritualmente é também despertar mental e fisicamente. O preguiçoso e o autoindulgente não podem ter conhecimento da verdade. Aquele que, possuidor de saúde e força, gasta as horas calmas e preciosas da manhã silenciosa em indulgência sonolenta, é totalmente inadequado para subir às alturas celestiais. Aquele cuja consciência desperta se tornou vivo às suas elevadas possibilidades, que está começando a sacudir as trevas da ignorância em que o mundo está envolvido, ressuscita antes que as estrelas tenham cessado sua vigília, e lutando com a escuridão dentro de sua alma, luta, por santa aspiração, para perceber a luz da verdade, enquanto o mundo desperto sonha. Nenhum santo, nenhum homem sagrado, nenhum mestre da verdade jamais viveu que não se levantou de manhã cedo. Jesus habitualmente se levantava cedo e escalava as montanhas solitárias para se envolver em santa comunhão. Buda sempre se levantava 1 hora antes do nascer do sol e se envolvia em meditação, e todos os seus discípulos eram obrigados a fazer o mesmo. Se você tiver que iniciar suas tarefas diárias muito cedo e, portanto, for impedido a meditação sistemática de manhã cedo, tente prover 1 hora à noite. E se isso for negado, pela duração e labor de sua tarefa diária, você não precisa se desesperar, pois pode elevar os seus pensamentos em meditação sagrada nos intervalos de seu trabalho, ou naqueles poucos minutos ociosos que você agora desperdiça na falta de objetivo. E se seu trabalho for do tipo que se torna automático pela prática, você pode meditar enquanto estiver envolvido com ele. Esse santo e filósofo cristão eminente, Jacob Boehme, percebeu seu vasto conhecimento das coisas divinas enquanto trabalhava longas horas como sapateiro. Em toda a vida há tempo para pensar, e o mais ocupado, o mais trabalhoso, não é excluído da aspiração e meditação. Meditação espiritual e autodisciplina são inseparáveis. Você começará, portanto, a meditar sobre si mesmo, a fim de tentar entender a si mesmo. Pois lembre-se, o grande objeto que terá em vista será a remoção completa de todos os seus erros, para que você possa perceber a verdade. Você começará a questionar seus motivos, pensamentos e atos, comparando-os com seu ideal, e se esforçando para encará-los com um olhar calmo e imparcial.
Dessa maneira, você estará continuamente obtendo mais desse equilíbrio mental e espiritual, sem o qual os homens não passam de canudos indefesos no oceano da vida. Se você se der ao ódio ou à raiva, meditará na gentileza e no perdão, de modo a tornar-se agudamente vivo ao sentir sua conduta dura e tola. Você começará a habitar em pensamentos de amor, de gentileza, de abundante perdão. E quando você supera o mais baixo, o mais alto, gradualmente, silenciosamente, rouba ao seu coração um conhecimento da divina lei do amor, como a compreensão de sua influência sobre todos os meandros da vida e da conduta. E ao aplicar esse conhecimento a cada pensamento, palavra e ação, você se tornará cada vez mais gentil, mais e mais amoroso, mais e mais divino. E assim, com todo erro, todo desejo egoísta, toda fraqueza humana, pelo poder da meditação, é superada. E a cada pecado, cada erro é expulso, uma medida mais completa e clara da luz da verdade ilumina a alma peregrina. E ao aplicar esse conhecimento a cada pensamento, palavra e ação, você se tornará cada vez mais gentil, mais e mais amoroso, mais e mais divino. E assim, com todo erro, todo desejo egoísta, toda fraqueza humana, pelo poder da meditação é superada, e a cada pecado, cada erro é expulso, uma medida mais completa e clara da luz da verdade ilumina a alma peregrina. E ao aplicar esse conhecimento a cada pensamento, palavra e ação, você se tornará cada vez mais gentil, mais e mais amoroso, mais e mais divino, e assim, com todo erro, todo desejo egoísta, toda fraqueza humana, pelo poder da meditação é superada, e a cada pecado, cada erro é expulso, uma medida mais completa e clara da luz da verdade ilumina a alma peregrina. Assim, meditando, você estará se fortalecendo incessantemente contra seu único inimigo real, seu eu egoísta e perecível, e estará se estabelecendo cada vez mais firmemente no eu divino e imperecível, que é inseparável da verdade. O resultado direto de suas meditações será uma força espiritual, calma, que será sua estada e lugar de descanso na luta da vida. Grande é o poder superador do pensamento santo, e a força e o conhecimento adquirido na hora da meditação silenciosa enriquecerão a alma com lembranças salvadoras na hora da luta, da tristeza ou da tentação. À medida que, pelo poder da meditação, você cresce em sabedoria, renuncia cada vez mais a seus desejos egoístas, inconstantes, impermanentes e produtivos de tristeza e dor, e tomará sua posição com firmeza e confiança crescentes sobre princípios imutáveis e realizará o descanso celestial. O uso da meditação é a aquisição de um conhecimento dos princípios eternos, e o poder que resulta da meditação é a capacidade de repousar e confiar nesses princípios, e assim tornar-se um com o eterno. O fim da meditação é, portanto, o conhecimento direto da verdade, Deus, e a realização da paz divina e profunda. Deixe suas meditações surgirem do terreno ético que você ocupa agora. Lembre-se de que você deve crescer na verdade pela perseverança constante. Se você é um cristão ortodoxo, medite incessantemente na pureza imaculada e na excelência divina do caráter de Jesus e aplique todos os seus preceitos à sua vida interior e conduta externa, de modo a aproximar-se cada vez mais da perfeição dele. Não sejam como os religiosos que, recusando-se a meditar na lei da verdade e a pôr em prática os preceitos que lhes foram dados por seu mestre, contentam-se em adorar formalmente, em apegar-se a seus credos particulares e continuar na incessante rodada de pecado e sofrimento. Esforce-se para elevar-se, pelo poder da meditação, acima de todo egoísta apegando-se a deuses parciais ou credos partidários, acima de formalidades mortas e ignorância sem vida, assim percorrendo o caminho elevado da sabedoria, com a mente fixada na verdade imaculada, você não conhecerá um ponto de parada antes da realização da verdade. Aquele que primeiro medita sinceramente percebe uma verdade, por assim dizer, à distância, e depois a realiza pela prática diária. É apenas o que faz a palavra da verdade que pode conhecer a doutrina da verdade, pois,
Embora pelo pensamento puro a verdade seja percebida, ela só é atualizada pela prática. Disse o divino Gautama, o Buda. Aquele que se entrega à vaidade e não se entrega à meditação, esquecendo o real objetivo da vida e se apegando ao prazer, com o tempo invejará aquele que se esforçou na meditação. E ele instruiu seus discípulos nas seguintes 5 grandes meditações. A primeira meditação é a meditação do amor, na qual você ajusta seu coração de forma que anseia pelo bem-estar e bem-estar de todos os seres, incluindo a felicidade de seus inimigos. A segunda meditação é a meditação da piedade, na qual você pensa em todos os seres angustiados, representando vividamente em sua imaginação suas tristezas e ansiedades, de modo a despertar uma profunda compaixão por eles em sua alma. A terceira meditação é a meditação da alegria, na qual você pensa na prosperidade dos outros e se alegra com as alegrias deles. A quarta meditação é a meditação da impureza, na qual você considera as más consequências da corrupção, os efeitos do pecado e das doenças, quão trivial é o prazer do momento e quão fatais são as consequências. A quinta meditação é a meditação da serenidade, na qual você se eleva acima do amor e ódio, tirania e opressão, riqueza e desejo, e considera seu próprio destino com calma imparcial e perfeita tranquilidade. Ao se envolver nessas meditações, os discípulos de Buda chegaram ao conhecimento da verdade. Mas, se você se envolve nessas meditações particulares ou não, importa pouco, desde que seu objeto seja a verdade, desde que você tenha fome e sede da justiça, que é um coração santo e uma vida sem culpa. Em suas meditações, portanto, deixe seu coração crescer e expandir-se com um amor cada vez maior, até que, livre de todo ódio, paixão e condenação, abraça todo o universo com ternura ponderada. À medida que a flor abre suas pétalas para receber a luz da manhã, abra sua alma cada vez mais à luz gloriosa da verdade. Voe para cima sobre as asas da aspiração. Seja destemido e acredite nas possibilidades mais elevadas. Acredite que uma vida de absoluta mansidão é possível. Acredita que uma vida de pureza inoxidável é possível. Acredite que uma vida de perfeita santidade é possível. Acredite que a realização da verdade mais elevada é possível. Quem acredita sobe rapidamente as colinas celestiais, enquanto os incrédulos continuam tateando sombriamente e dolorosamente nos vales encobertos pela neblina. Tão crentes, tão aspirantes, tão meditativas, divinamente doces e belas serão suas experiências espirituais, e gloriosas as revelações que irão arrebatar a sua visão interior. Ao perceber o divino amor, a divina justiça, a divina pureza, a lei perfeita do bem, ou Deus, grande será a sua bem-aventurança e a sua profunda paz. As coisas velhas passarão, e todas as coisas se tornarão novas. O véu do universo material, tão denso e impenetrável aos olhos do erro, tão fino e transparente aos olhos da verdade, será levantado e o universo espiritual será revelado. O tempo cessará e você viverá apenas na eternidade. Mudança e imortalidade não mais lhes causarão ansieza e tristeza, pois você se estabelecerá no imutável e habitará no próprio coração da imortalidade. Os 2 mestres, eu e verdade. No campo de batalha da alma humana, 2 mestres estão sempre disputando a coroa da supremacia, a realeza e o domínio do coração, o mestre de si, também chamado de príncipe deste mundo, e o mestre da verdade, também chamado de Deus Pai. O eu-mestre é aquele rebelde cujas armas são paixão, orgulho, avareza, vaidade, vontade própria, instrumentos das trevas. O mestre da verdade é aquele manso e humilde, cujas armas são a doçura, paciência, pureza, sacrifício, humildade, amor, instrumentos da luz. Em toda a alma, a batalha travada,
E como um soldado não pode se envolver de uma só vez em dois exércitos opostos, então todo o coração é alistado nas fileiras do eu ou da verdade. Não existe um curso e meio. Existe o eu e existe a verdade. Onde o eu é, a verdade não é. Onde a verdade é, o ego não é. Assim falou Buda, o mestre da verdade. E Jesus, o Cristo manifestado, declarou que ninguém pode servir a dois senhores, pois ele odeia um e ama o outro. Ou então ele se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. A verdade é tão simples, absolutamente discreta e intransigente, que não admite complexidade, nem reviravoltas, nem qualificação. O eu é engenhoso, torto e governado por desejos sutis e serpenteantes. Admite intermináveis reviravoltas e qualificações, e os adoradores iludidos do eu imaginam em vão que podem satisfazer todos os desejos mundanos e, ao mesmo tempo, possuir a verdade. Mas os amantes da verdade adoram a verdade com o sacrifício de si mesmos e se guardam incessantemente contra o mundanismo e a busca própria. Você procura conhecer e realizar a verdade? Então você deve estar preparado para sacrificar, renunciar ao máximo, pois a verdade, em toda sua glória, só pode ser percebida e conhecida quando o último vestígio de si desaparecer. O Eterno Cristo declarou que quem seria seu discípulo deve negar a si mesmo diariamente. Você está disposto a negar a si mesmo? Desistir de seus desejos, preconceitos e opiniões? Nesse caso, você pode entrar no caminho estreito da verdade e encontrar a paz da qual o mundo está excluído. A negação absoluta, a completa extinção do eu, é o estado perfeito da verdade. E todas as religiões e filosofias são apenas muitos auxílios a essa conquista suprema. O eu é a negação da verdade. A verdade é a negação do eu. Ao se deixar morrer, você renascerá na verdade. À medida que você se apega a si mesmo, a verdade estará oculta de você. Enquanto você se apega a si mesmo, seu caminho será cercado de dificuldades e repetidas dores, tristezas e decepções serão seu destino. Não há dificuldades na verdade, e chegando à verdade, você estará livre de toda tristeza e decepção. A verdade em si mesma não é oculta e sombrinha. É sempre revelada e é perfeitamente transparente. Mas o eu cego e rebelde não pode percebê-lo. A luz do dia não está oculta, exceto para os cegos. E a luz da verdade não está oculta, exceto para aqueles que são cegos por si mesmos. A verdade é a única realidade do universo, a harmonia interior, a justiça perfeita, o amor eterno. Nada pode ser adicionado a ela, nem retirado dela. Não depende de homem algum, mas todos os homens dependem disso. Você não pode perceber a beleza da verdade enquanto olha através dos olhos do eu. Se você for vaidoso, pintará tudo com suas próprias vaidades. Se for luxurioso, seu coração e sua mente ficarão tão nublados com a fumaça e as chamas da paixão que tudo parecerá distorcido através deles. Se tiver orgulho e opinião, você não verá nada em todo o universo, exceto a magnitude e a importância de suas próprias opiniões. Há uma qualidade que distingue preeminentemente o homem da verdade do homem de si, e é a humildade. Estar não apenas livre de vaidade, teimosia e egoísmo, mas considerar as próprias opiniões como sem valor. Isso é realmente uma verdadeira humildade. Quem está imerso em si mesmo considera suas próprias opiniões como verdade e as opiniões de outros homens como erro. Mas aquele humilde amante da verdade, que aprendeu a distinguir entre opinião e verdade, considera todos os homens com olhos de caridade e não procura defender suas opiniões contra as deles, mas sacrifica aquelas opiniões que ele pode amar mais, para que possa manifestar o espírito da verdade, pois a verdade, em sua própria natureza, é inefável e só pode ser vivida. Quem tem mais caridade tem a maior parte da verdade. Os homens se envolvem em controvérsias acaloradas e totalmente imaginam que estão defendendo a verdade, quando na realidade
Estão apenas defendendo seus próprios interesses mesquinhos e opiniões perecíveis. O seguidor do eu pega em armas contra os outros. O seguidor da verdade pega em armas contra si mesmo. A verdade, sendo imutável e eterna, é independente da sua opinião e da minha. Podemos entrar nela, ou podemos ficar de fora. Mas tanto nossa defesa quanto nosso ataque são supérfluos e são lançados contra nós mesmos. Os homens, escravizados por si mesmos, apaixonados, orgulhosos e condenatórios, acreditam que seu credo ou religião particular é a verdade. E todas as outras religiões são erros. E proselitizam com ardor apaixonado. Existe apenas uma religião, a religião da verdade. Há apenas um erro, o erro do eu. A verdade não é uma crença formal, é um coração altruísta, santo e aspirante. E quem tem a verdade está em paz com todos e valoriza todos com pensamentos de amor. Você pode saber facilmente se é filho da verdade ou é um adorador de si mesmo. Se examinar silenciosamente sua mente, coração e conduta, você nutre pensamentos de suspeita, inimizade, inveja, luxúria, orgulho ou luta arduamente contra eles. Se no primeiro caso você está acorrentado a si mesmo, independentemente da religião que possa professar, neste último caso, você é um candidato à verdade, embora exteriormente não possa professar religião. Você é apaixonado, voluntarioso, sempre buscando obter seus próprios fins, autoindulgente e egocêntrico. Ou você é gentil, brando, altruísta, abandona toda forma de autoindulgência e está sempre pronto para desistir da sua própria. Se no primeiro caso, o eu é seu mestre. Neste último, a verdade é o objeto de sua afeição. Você luta por riquezas? Você luta com paixão por seu partido? Você deseja poder e liderança? Você é dado à ostentação e autoelogio? Ou você desistiu do amor pelas riquezas? Você renunciou a todos os conflitos? Você está satisfeito em assumir o lugar mais baixo e passar despercebido? E você deixou de falar de si mesmo e de se considerar com orgulho autocomplacente? Se no primeiro caso, mesmo que você possa imaginar que adora a Deus, o Deus do seu coração é o eu. No último caso, mesmo que você possa reter seus lábios da adoração, você está morando com o Altíssimo. Quando os homens, perdidos nos caminhos desonestos do erro e do eu, esquecem o nascimento celestial, o estado de santidade e verdade, estabelecem padrões artificiais pelos quais devem julgar uns aos outros, e fazer aceitação e adesão à sua própria teologia particular, o teste da verdade, e assim os homens são divididos um contra o outro, e a inimizade e conflito incessantes, e dor e sofrimento sem fim. Leitor, você procura realizar o nascimento da verdade? Existe apenas uma maneira: deixe o eu morrer. Todos aqueles desejos, apetites, opiniões, concepções limitadas e preconceitos aos quais você até agora se apegou tão tenazmente, deixem que caiam de você. Deixe que eles não mais o prendam em servidão, e a verdade será sua. Pare de considerar sua religião como superior a todas as outras e esforce-se humildemente para aprender a lição suprema da caridade. Não se apega mais à ideia tão produtiva de conflitos e tristezas de que o Salvador a quem você adora é o único Salvador, e que o Salvador a quem seu irmão adora com igual sinceridade e ardor é um impostor. Mas busque, diligentemente, o caminho da santidade, e então perceberá que todo homem santo é um salvador da humanidade. Desistir de si não é apenas a renúncia às coisas exteriores. Consiste na renúncia ao pecado interior, ao erro interior. Não abrindo mão de roupas vãs, não renunciando às riquezas, não se abstendo de certos alimentos, não falando palavras suaves, não apenas fazendo essas coisas é a verdade encontrada, mas desistindo do espírito de vaidade, abandonando o desejo de riquezas, abstendo-se da luxúria da autoindulgência, desistindo de todo ódio, contenda, condenação e egoísmo, e tornando-se gentil e puro de coração. Fazendo essas coisas, a verdade é encontrada. Fazer o primeiro, e não o segundo,
é farisaísmo e hipocrisia, enquanto o segundo inclui o primeiro. Você pode renunciar ao mundo exterior e se isolar em uma caverna ou nas profundezas de uma floresta, mas levará todo o seu egoísmo com você. E a menos que você renuncie a isso, grande será sua miséria e profundamente sua ilusão. Você pode permanecer exatamente onde está, cumprindo todos os seus deveres, e ainda assim renunciar ao mundo, o inimigo interior. Estar no mundo e, no entanto, não ser do mundo é a mais alta perfeição, a paz mais abençoada, é alcançar a maior vitória. A renúncia do eu é o caminho da verdade. Portanto, quando você conseguir superar a si mesmo, começará a ver as coisas nas relações certas. Quem é influenciado por qualquer paixão, preconceito, gosto ou aversão, ajusta tudo a esse viés específico e vê apenas seus próprios delírios. Aquele que é absolutamente livre de toda excitação, preconceito, preferência e parcialidade, se vê como é. Vê os outros como eles são. Vê todas as coisas em suas devidas proporções e relações corretas, não tendo nada para atacar, nada para defender, nada para ocultar e nenhum interesse para guardar. Ele está em paz. Ele percebeu a profunda simplicidade da verdade, pois esse estado de espírito e coração imparcial, tranquilo e abençoado é o estado da verdade. Quem o alcança habita com os anjos e senta-se no banquinho do Supremo, conhecendo a grande lei, conhecer a origem da tristeza, conhecer o segredo do sofrimento, conhecendo o caminho da emancipação na verdade. Como alguém pode se envolver em contendas ou condenações? Pois embora ele saiba que o mundo cego, egoísta, cercado pelas nuvens de suas próprias ilusões e envolto nas trevas do erro e do eu, não pode perceber a firme luz da verdade, e é totalmente incapaz de compreender a profunda simplicidade de um coração que morreu, ou está morrendo, para si mesmo. Mas ele também sabe que quando as eras sofredoras empilharem montanhas de tristeza, a alma esmagada e sobrecarregada do mundo voará para seu refúgio final, e que quando as eras forem completadas, todo pródigo voltará ao rebanho da verdade. E assim ele habita de boa vontade para com todos, e considera todos com essa terna compaixão que um pai concede a seus filhos rebeldes. Os homens não podem entender a verdade, porque se apegam a si mesmos, porque acreditam e amam a si mesmos, porque acreditam que o eu é a única realidade, enquanto essa é a única ilusão. Quando você deixar de acreditar e se amar, você o abandonará e voará para a verdade, e encontrará a realidade eterna. Quando os homens estão intoxicados com os vinhos de luxo, prazer e vaidade, a sede da vida cresce e se aprofunda dentro deles, e eles se iludem com sonhos de imortalidade carnal. Mas quando chegam a colher a colheita de sua própria semeadura, e dor e tristeza superam, então esmagadas e humilhadas, renunciando ao eu e a todas as intoxicações do eu, eles veem, com corações doloridos, a imortalidade única, a imortalidade que destrói todos os delírios, a imortalidade espiritual, na verdade. Os homens passam do mal para o bem, do eu para a verdade, através do portão escuro da tristeza, pois a tristeza e o eu são inseparáveis. Somente na paz e bem-aventurança da verdade, toda a tristeza é vencida. Se você se decepciona porque seus planos queridos foram frustrados, ou porque alguém não chegou às suas expectativas, é porque você está se apegando a si mesmo. Se você sofre de remorso por sua conduta, é porque cedeu ao seu ego. Se você está sobrecarregado de desgosto e arrependimento por causa da atitude de alguém em relação a você, é porque você tem se estimado. Se você está ferido por causa do que foi feito ou dito a seu respeito, é porque você está caminhando no caminho doloroso de si mesmo. Todo sofrimento é de si mesmo. Todo sofrimento termina na verdade. Quando você entrar e perceber a verdade, não sofrerá mais decepções. A aflição do mundo é de sua própria autoria. A tristeza purifica e aprofunda a alma, e a extremidade da tristeza é o prelúdio da verdade. Você sofreu muito?
Você se entristeceu profundamente? Você ponderou seriamente sobre o problema da vida? Nesse caso, você está preparado para fazer uma guerra contra si mesmo e se tornar um discípulo da verdade? O intelectual que não vê a necessidade de desistir de si mesmo cria teorias infinitas sobre o universo e as chama da verdade. Mas você segue a linha direta de conduta, que é a prática da retidão, e perceberá a verdade, que não tem lugar na teoria e que nunca muda. Cultive seu coração. Molhe-o continuamente com amor altruísta e profunda pena. Esforce-se para afastar dele todos os pensamentos e sentimentos que não estão de acordo com o amor. Devolva o bem pelo mal, o amor pelo ódio, a gentileza pelos maus tratos, e permaneça calado quando atacado. Assim, você transmutará todos os seus desejos egoístas no puro ouro do amor, e o eu desaparecerá na verdade. Assim, você andará sem culpa entre os homens, unido com o jugo fácil da modéstia e vestido com as vestes divinas da humildade. A aquisição do poder espiritual. O mundo está cheio de homens e mulheres em busca de prazer, emoção, novidade, procurando sempre ser movido a risadas ou lágrimas, não buscando força, estabilidade e poder, mas cortejando a fraqueza e ansiosamente empenhados em dispersar o poder que eles têm. Homens e mulheres com poder e influência reais são poucos, porque poucos estão preparados para fazer o sacrifício necessário à aquisição do poder, e menos ainda estão prontos para construir pacientemente o caráter. Ser influenciado por seus pensamentos e impulsos flutuantes é ser fraco e impotente. Controlar e direcionar corretamente essas forças é ser forte e poderoso. Homens de paixões fortes por animais têm grande parte da ferocidade da besta, mas isso não é poder. Os elementos do poder estão lá, mas é somente quando essa ferocidade é domada e subjugada pela inteligência superior que o poder real começa. E os homens só podem crescer em poder despertando-se para estados cada vez mais altos de inteligência e consciência. A diferença entre um homem de fraqueza e um de poder não reside na força da vontade pessoal, pois o homem teimoso é geralmente fraco e tolo, mas naquele foco de consciência que representa seus estados de conhecimento. Os que buscam prazer, os amantes da emoção, os caçadores de novidades e as vítimas de impulso e emoção histérica carecem do conhecimento de princípios que dão equilíbrio, estabilidade e influência. Um homem começa a desenvolver poder quando, checando seus impulsos e inclinações egoístas, recai sobre a consciência mais alta e mais calma dentro de si, e começa a se firmar em um princípio. A realização de princípios imutáveis na consciência é ao mesmo tempo a fonte e o segredo do poder superior. Quando, depois de muita busca, sofrimento e sacrifício, a luz de um princípio eterno surge sobre a alma, uma calma divina se inicia e uma alegria indescritível alegra o coração. Aquele que realizou tal princípio deixa devagar e permanece equilibrado e possuído por si mesmo. Ele deixa de ser escravo da paixão e se torna um construtor de mestres no templo do destino. O homem que é governado por si mesmo e não por um princípio muda de frente quando seus confortos egoístas são ameaçados. Profundamente decidido a defender e proteger os seus próprios interesses, ele considera todos os meios legais que servirão para esse fim. Ele está continuamente planejando como ele pode se proteger contra seus inimigos, sendo egocêntrico demais para perceber que ele é o seu próprio inimigo. O trabalho de um homem assim desmorona, pois está divorciado da verdade e do poder. Todo esforço que se baseia em si mesmo perece. Somente esse trabalho permanece construído sobre um princípio indestrutível. O homem que se apoia em um princípio é o mesmo homem calmo, destemido e autônomo em todas as circunstâncias. Quando chega a hora da aprovação e ele precisa decidir entre seus confortos pessoais e a verdade, ele renuncia a seus confortos e permanece firme. Mesmo a perspectiva de tortura e morte não pode alterá-lo ou detê-lo. O homem de si considera a perda de sua riqueza, seus confortos ou sua vida como as maiores calamidades que podem acontecer a ele. O homem de princípio considera esses incidentes comparativamente insignificantes.
e não deve ser influenciado com perda de caráter, perda da verdade. Abandonar a verdade é, para ele, o único acontecimento que pode realmente ser chamado de calamidade. É a hora da crise que decide quem são os servos das trevas e quem são os filhos da luz. É a época da ameaça de desastre, ruína e perseguição, que separa as ovelhas das cabras e revela ao olhar reverente das idades subsequentes os homens e mulheres de poder. É fácil para um homem, contanto que seja deixado no gozo de seus bens, convencer-se de que acredita e adere aos princípios de paz, fraternidade e amor universal. Mas se, quando seus prazeres são ameaçados, ou ele imagina que eles estão ameaçados, ele começa a clamar em voz alta pela guerra. Ele mostra que acredita e se mantém firme, não em paz, fraternidade e amor, mas em conflito, egoísmo e ódio. Quem não abandona seus princípios quando ameaçado com a perda de todas as coisas terrenas, mesmo com a perda de reputação e vida, é o homem do poder. É o homem cuja palavra e obra perduram. É o homem que o outro mundo honra, reverencia e adora. Em vez de abandonar o princípio do amor divino no qual ele repousava, e em que toda sua confiança era depositada, Jesus suportou o extremo de agonia e privação. E hoje o mundo se postra aos seus pés perfurados, em adoração extasiada. Não há caminho para a aquisição do poder espiritual, exceto por aquela iluminação interior e esclarecimento, que é a realização dos princípios espirituais. E esses princípios só podem ser realizados por prática e aplicação constantes. Pegue o princípio do amor divino e medite com calma e diligência sobre ele, com o objetivo de chegar a um entendimento completo dele. Traga a sua luz perscrutadora para influenciar todos os seus hábitos, ações, fala e ligação com os outros, todos os seus pensamentos e desejos secretos. À medida que você perseverar neste curso, o amor divino se tornará cada vez mais perfeitamente revelado a você, e suas próprias falhas se destacarão em um contraste cada vez mais vívido, estimulando-o a um esforço renovado. E uma vez que vislumbrou a incomparável majestade desse princípio imperecível, você nunca mais descansará em sua fraqueza, egoísmo e imperfeição, mas perseguirá esse amor até que você abandone todos os elementos discordantes e entre em perfeita harmonia com isso. E esse estado de harmonia interior é o poder espiritual. Pegue também outros princípios espirituais como pureza e compaixão, e aplique-os da mesma maneira. Portanto, tão rigorosa é a verdade. Você será capaz de não ficar nem descansar, até que a roupa íntima de sua alma seja desprovida de toda mancha, e seu coração se tornar incapaz de qualquer impulso duro, condenatório e impiedoso. Somente na medida em que você entender, perceber e confiar nesses princípios, você adquirirá poder espiritual. E esse poder será manifestado em e através de você na forma de crescente desapego, paciência e equanimidade. Desapego demonstra autocontrole superior. A sublime paciência é a marca registrada do conhecimento divino. E para manter uma calma ininterrupta, em meio a todos os deveres e distrações da vida, marca o homem do poder. É fácil no mundo viver de acordo com a opinião do mundo. É fácil na solidão viver de acordo com a nossa. Mas o grande homem é aquele que, no meio da multidão, mantém com doçura perfeita a independência da solidão. Alguns místicos sustentam que a perfeição em desapego é a fonte desse poder, pelo qual são realizados milagres, assim chamados. E verdadeiramente, aquele que obteve um controle tão perfeito de todas as suas forças interiores que nenhum choque, por maior que seja, pode desequilibrá-lo por um momento. Deve ser capaz de guiar e dirigir essas forças com uma mão de mestre. Crescer no autocontrole, na paciência, na equanimidade, é crescer em força e poder. E assim você só pode crescer concentrando sua consciência em um princípio. Quando criança, depois de fazer muitas e vigorosas tentativas de andar sem ajuda, finalmente consegue. Após inúmeras quedas, portanto, você deve entrar no caminho do poder, tentando primeiro ficar sozinho. Afaste-se da tirania do costume, da tradição, da convencionalidade e das opiniões dos outros, até conseguir andar sozinho e ereto entre os homens. Confie em seu próprio julgamento. Seja fiel à sua própria consciência. Siga a luz que está dentro de você. Todas as luzes exteriores são tão ilusórias.
Haverá quem lhe disser que você é tolo, que seu julgamento está com defeito, que sua consciência está toda errada e que a luz dentro de você é trevas. Mas não os atenda. Se o que eles dizem é verdade, quanto mais cedo você, como pesquisador da sabedoria, descobrir, melhor. E você só poderá fazer a descoberta colocando seus poderes à prova. Portanto, siga seu curso bravamente. Sua consciência é pelo menos sua, e segui-la é ser homem. Seguir a consciência do outro é ser escravo. Você terá muitas quedas, sofrerá muitas feridas, suportará muitas adversidades por um tempo, mas continue com fé, acreditando que a vitória convicta e certa está à frente. Procure uma pedra, um princípio, e tendo encontrado, se agarre a ele. Coloque-o sob seus pés e permaneça ereto sobre ele, até que finalmente, firmemente fixo nele, você consegue desafiar a fúria das ondas e tempestades de egoísmo. Pois o egoísmo, em toda e qualquer forma, é dissipação, fraqueza, morte. Altruísmo, em seu aspecto espiritual, é conservação, poder, vida. À medida que você cresce na vida espiritual e se estabelece de acordo com princípios, você se tornará tão belo e imutável quanto esses princípios. Provará a doçura de sua essência imortal e perceberá a natureza eterna, indestrutível do Deus interior. A realização do amor altruísta. Dizem que Michelangelo via em cada bloco áspero de pedra algo de belo, aguardando a mão de mestre para realizá-lo. Mesmo assim, em cada um deles repousa a imagem divina, aguardando a mão mestre da fé e o cinzel da paciência para trazê-la à manifestação. E essa imagem divina é revelada e realizada como amor inoxidável e altruísta. Escondido no fundo de todo o coração humano, embora frequentemente coberto por uma massa de acréscimos duros e quase impenetráveis, está o espírito do amor divino, cuja essência santa e imaculada é imortal e eterna. É a verdade no homem, é aquilo que pertence ao Supremo, aquilo que é real e imortal. Tudo mais muda e passa. Isso por si só é permanente e imperecível. E realizar esse amor por diligência incessante na prática da mais alta justiça, viver nele e tornar-se plenamente consciente nele, é entrar na imortalidade do aqui e agora. É tornar-se um com a verdade, um com Deus, um com o coração central de todas as coisas e conhecer nossa própria natureza divina e eterna. Para alcançar esse amor, para entendê-lo e experimentá-lo, é preciso trabalhar com grande persistência e diligência em seu coração e mente, sempre renovar sua paciência e manter forte sua fé, pois haverá muito a remover, muito a realizar, antes que a imagem divina seja revelada em toda sua gloriosa beleza. Quem se esforça para alcançar e realizar o divino será provado ao máximo, e isso é absolutamente necessário, pois de que outra forma alguém poderia adquirir essa sublime paciência, sem a qual não há verdadeira sabedoria nem divindade? Às vezes, como ele prossegue, todo o seu trabalho parecerá fútil e seus esforços parecerão ser jogados fora. De vez em quando, um toque apressado estraga sua imagem, e talvez quando ele imagina que seu trabalho está quase completo, ele encontra o que imaginava ser a bela forma do amor divino completamente destruída. E ele deve começar novamente com sua experiência amarga do passado para guiar e ajudá-lo. Mas aquele que resolutamente se propôs a realizar o mais alto não reconhece derrota. Todas as falhas são aparentes, não reais. Todo deslize, toda queda, todo retorno ao egoísmo é uma lição aprendida, uma experiência adquirida, da qual é extraído um grão de ouro da sabedoria, ajudando o esforço em direção à realização de seu elevado objeto. Reconhecer é entrar num caminho que conduz inconfundivelmente ao divino, e as falhas de quem assim reconhece são tanto os eus mortos, sobre os quais ele se eleva, como trampolins para coisas mais elevadas. Uma vez que você considere suas falhas, suas tristezas e sofrimentos, como tantas vozes que lhe dizem claramente onde você é fraco e defeituoso, onde você cai abaixo do verdadeiro e do divino, você começará a observar-se incessantemente, e a cada deslize, cada pontada de dor lhe mostrará onde você deve começar a trabalhar, e o que você deve remover do seu coração para aproximá-lo da semelhança do divino,
do amor perfeito. E à medida que avança dia após dia, desapegando-se cada vez mais do egoísmo interior, o amor que é altruísta será gradualmente revelado a você. E quando você estiver ficando paciente e calmo, quando suas petulâncias, temperamentos, irritabilidade estiverem passando longe de você, e as concupiscências e preconceitos mais poderosos deixarem de dominar e escravizar você, você saberá que o divino está despertando dentro de você, que você está se aproximando do coração eterno, que não está longe desse amor altruísta, cuja posse é paz e imortalidade. O amor divino se distingue dos amores humanos nesta minúcia extremamente importante. É livre de parcialidade. Os amores humanos se apegam a um objeto particular, com exclusão de tudo mais. E quando esse objeto é removido, grande e profundo é o sofrimento resultante para quem ama. O amor divino abraça o universo inteiro, e sem se apegar a nenhuma parte, ainda contém dentro de si o todo, e aquele que chega a ele gradualmente, purificando e ampliando seus amores humanos, até que todos os elementos egoístas e impuros sejam queimados, cessa do sofrimento. É porque os amores humanos são estreitos, confinados e misturados ao egoísmo que lhes causam sofrimento. Nenhum sofrimento pode resultar daquele amor que é tão absolutamente puro que nada busca por si mesmo. Não obstante, os amores humanos são absolutamente necessários como passos em direção ao divino, e nenhuma alma está preparada para participar do amor divino até que se torne capaz do amor humano mais profundo e intenso. É somente passando através dos amores e sofrimentos humanos que o amor divino é alcançado e realizado. A realização do conhecimento divino, o amor altruísta, destrói completamente o espírito de condenação, dispersa todo o mal e eleva a consciência àquela altura da visão pura, onde amor, bondade, justiça são vistos como universais, supremos, conquistadores e indestrutíveis. Treine sua mente em pensamentos fortes, imparciais e gentis. Treine seu coração em pureza e compaixão. Treine sua língua para silenciar e para falar o discurso verdadeiro e inoxidável. Assim entrareis no caminho da santidade e da paz, e finalmente realizarás o amor imortal. Então, vivendo, sem procurar se converter, você convencerá, sem discutir, você ensinará, não acalentando a ambição. O sábio descobrirá, e sem se esforçar para ganhar a opinião dos homens, você subjugará o coração deles. Pois o amor é todo conquistador, todo poderoso, e os pensamentos, ações e palavras de amor nunca podem perecer. Saber que o amor é universal, supremo, que basta ser libertado dos estorvos do mal, desistir da inquietação interior, saber que todos os homens estão se esforçando para realizar a verdade, cada um a seu modo, estar satisfeito, sem tristeza, sereno. Isso é paz, isso é alegria, isso é imortalidade, isso é divindade. Essa é a realização do amor altruísta. Entrando no infinito. Desde o início dos tempos, o homem, apesar de seus apetites e desejos corporais, em meio a todo o apego a coisas terrenas e impermanentes, sempre esteve intuitivamente consciente da natureza limitada, transitória e ilusória de sua existência material. E em seus momentos, sãos e silenciosos, tentou alcançar uma compreensão do infinito e voltou-se com uma aspiração chorosa à realidade repousante do coração eterno. Enquanto imagina em vão que os prazeres da terra são reais e satisfatórios, a dor e a tristeza o lembram continuamente de sua natureza irreal e insatisfatória, sempre se esforçando para acreditar que a satisfação completa pode ser encontrada nas coisas materiais. Ele está consciente de uma revolta interior e persistente contra essa crença, que é ao mesmo tempo uma refutação de sua mortalidade essencial, e uma prova inerente e imperecível de que apenas no imortal, eterno, infinito, ele pode encontrar satisfação permanente e paz ininterrupta. E aqui está o terreno comum da fé. Aqui a raiz e a fonte de toda religião. Aqui a alma da irmandade, o coração do amor, que o homem é essencial e espiritualmente divino e eterno.
e que, imerso na mortalidade e perturbado pela inquietação, ele está sempre se esforçando para entrar em uma consciência de sua natureza real. O espírito do homem é inseparável do infinito, e pode ser satisfeito com nada menos do que o infinito. E o fardo da dor continuará pesando no coração do homem, e as sombras da tristeza escurecerão seu caminho, até que, cessando de suas andanças, no mundo onírico da matéria, ele volta para sua casa, na realização do eterno. Como a menor gota de água separada do oceano contém todas as qualidades do oceano, o homem separado da consciência do infinito contém dentro de si a sua semelhança, e como a gota de água deve, pela lei de sua natureza, finalmente encontrar seu caminho de volta ao oceano e se perder em suas profundezas silenciosas, o homem também deve, pela lei infalível de sua natureza, finalmente retornar à sua fonte e se perder no grande oceano do infinito. Voltar a ser um com o infinito é o objetivo do homem. Entrar em perfeita harmonia com a lei eterna é sabedoria, amor e paz. Mas esse estado divino é, e sempre deve ser, incompreensível para o meramente pessoal. Personalidade, separação, egoísmo são a mesma coisa e são a antítese da sabedoria e da divindade. Pela rendição não qualificada da personalidade, a separação e o egoísmo cessam, e o homem entra na posse de sua herança divina, da imortalidade e do infinito. Essa rendição da personalidade é considerada pela mente mundana e egoísta como a mais grave de todas as calamidades, a perda mais irreparável, mas é a única bênção suprema e incomparável, o único ganho real e duradouro. A mente não esclarecida sobre as leis interiores do ser e sobre a natureza e o destino de sua própria vida, apega-se a aparências transitórias, coisas que nelas não têm substancialidade duradoura, e, portanto, o apego perece, por enquanto, entre os destroços despedaçados de suas próprias ilusões. Os homens se apegam e gratificam a carne como se fosse durar para sempre. E, embora tentem esquecer a proximidade e inevitabilidade de sua dissolução, o pavor da morte e a perda de tudo que se apegam às nuvens nas horas mais felizes e a sombra assustadora de seu próprio egoísmo o segue como um espectro implacável. E com o acúmulo de confortos e luxos temporais, a divindade dentro dos homens é entorpecida, e eles afundam, cada vez mais na materialidade, na vida perecível dos sentidos, e onde há intelecto suficiente, teorias sobre a imortalidade da carne passam a serem consideradas verdades infalíveis. Quando a alma de um homem é obscurecida pelo egoísmo de qualquer forma, ele perde o poder da discriminação espiritual e confunde o atemporal com o eterno, o perecível com o permanente, a mortalidade com a imortalidade e o erro com a verdade. É assim que o mundo se enche de teorias e especulações, que não têm fundamento na experiência humana. Todo corpo de carne contém em si mesmo, desde a hora do nascimento, os elementos de sua própria destruição, e pela lei inalterável de sua própria natureza, deve passar. O perecível no universo nunca pode se tornar permanente. O permanente nunca pode morrer. O mortal nunca pode se tornar imortal. O imortal nunca pode morrer. O temporal não pode se tornar eterno, nem o eterno se tornar temporal. A aparência nunca pode se tornar realidade, nem a realidade desaparece. O erro nunca pode se tornar verdade, nem a verdade pode se tornar erro. O homem não pode imortalizar a carne, mas vencendo a carne, abandonando todas as suas inclinações, pode entrar na região da imortalidade. Toda a natureza em suas inúmeras formas de vida é mutável, impermanente, infindável. Somente o princípio informador da natureza permanece. A natureza é numerosa e é marcada pela separação. O princípio informador é um e é marcado pela unidade. Ao superar os sentidos e o egoísmo interior, que é a superação da natureza, o homem emerge da crisálida do pessoal e ilusório e se lança à luz gloriosa do impessoal, a região da verdade universal, da qual todas as formas perecíveis surgem. Que os homens, portanto, pratiquem a abnegação, que eles conquistem suas inclinações animais, que eles se recusem a ser escravizados pelo luxo e pelo prazer, que pratiquem a virtude e cresçam diariamente em virtude alta e cada vez mais elevada, até que finalmente se tornem divinos
e entrem na prática e na compreensão da humildade, mansidão, perdão, compaixão e amor, que prática e compreensão constituem divindade. A boa vontade fornece discernimento, e somente aquele que conquistou sua personalidade de tal maneira que possui apenas uma atitude mental, a da boa vontade, para com todas as criaturas, possui discernimento divino e é capaz de distinguir o verdadeiro do falso. O homem é supremamente bom, portanto, o homem sábio, o homem divino, o vidente iluminado, o conhecedor do eterno, onde você encontra gentileza inabalável, paciência duradoura, humildade sublime, graciosidade de fala, autocontrole, esquecimento de si próprio e simpatia profunda e abundante. Procure ali a mais alta sabedoria. Procure a companhia de alguém, pois ele percebeu o divino. Ele vive com o eterno. Ele se tornou um com o infinito. Não acredite naquele que é impaciente, dado à ira, orgulhoso, que se apega ao prazer e se recusa a renunciar às suas gratificações egoístas. E quem não pratica a boa vontade e a compaixão de longo alcance, pois quem não tem sabedoria, é vão todo o seu conhecimento, e suas obras e palavras perecerão, pois se baseiam naquilo que passa. Deixe um homem abandonar a si mesmo. O deixe vencer o mundo, negue o pessoal. Somente por esse caminho ele pode entrar no coração do infinito. O mundo, o corpo, a personalidade são miragens no deserto do tempo. Sonhos transitórios na noite escura do sono espiritual. E aqueles que atravessaram o deserto, aqueles que são despertados espiritualmente, compreenderão a realidade universal, onde todas as aparências são dispersas e os sonhos e ilusões são destruídos. Há uma grande lei que exerce obediência incondicional, um princípio unificador que é a base de toda a diversidade, uma verdade eterna em que todos os problemas da Terra passam como sombras. Realizar esta lei, esta unidade, esta verdade, é entrar no infinito, é tornar-se um com o eterno. Centrar a vida na grande lei do amor é entrar em descanso, harmonia e paz. Abster-se de toda a participação no mal e na discórdia, cessar de toda resistência ao mal e da omissão daquilo que é bom, e recair na obediência inabalável à santa calma interior. É entrar no coração mais íntimo das coisas, é obter uma experiência viva e consciente daquele princípio eterno e infinito, que deve sempre permanecer um mistério oculto para o intelecto meramente perceptível. Até que este princípio seja realizado, a alma não se estabelece em paz, e quem assim realiza é verdadeiramente sábio. Não sábio com a sabedoria dos eruditos, mas com a simplicidade de um coração irrepreensível e de uma humanidade divina. Entrar na realização do infinito e eterno é elevar-se superior ao tempo, ao mundo e ao corpo, que compreende o reino das trevas e deve se estabelecer na imortalidade, no céu e no espírito, que compõem o império da luz. Entrar no infinito não é uma mera teoria ou sentimento. É uma experiência vital que é o resultado da prática assídua na purificação interior. Quando não se acredita mais que o corpo seja, mesmo remotamente, o homem real, quando todos os apetites e desejos são completamente subjugados e purificados, quando as emoções estão descansadas e calmas, e quando a oscilação do intelecto cessa e o equilíbrio perfeito é garantido, então, e não até então, a consciência se torna uma com o infinito. Até então, a sabedoria infantil e a paz profunda são garantidas. Os homens ficam cansados e cinzentos com os problemas sombrios da vida, e finalmente desaparecem e os deixam sem solução, porque não conseguem enxergar o caminho para sair da escuridão da personalidade, estando muito absorvidos em suas limitações, procurando salvar sua vida pessoal. O homem perde a maior vida impessoal na verdade. Apegando-se ao perecível, ele é excluído do conhecimento do eterno. Pela rendição do eu, todas as dificuldades são superadas, e não há erro no universo. Mas o fogo do sacrifício interior a queima como palha. Não há problema, por maior que seja, mas desaparecerá como uma sombra sob a luz da alta abnegação. Os problemas existem apenas em nossas próprias ilusões, criadas por nós mesmos, e desaparecem quando o eu é abandonado. Auto e erro são sinônimos. O erro está envolvido na escuridão da complexidade insondável, mas a simplicidade eterna é a glória da verdade.
O amor a si mesmo afasta os homens da verdade, e buscando sua própria felicidade pessoal, perdem a bem-aventurança mais profunda, mais pura e mais permanente. Aquele que abandonou esse eu, a personalidade que os homens mais amam e à qual se apegam com tão feroz tenacidade, deixou para trás toda a perplexidade e entrou numa simplicidade tão profundamente simples que pode ser vista pelo mundo, envolvido como está em uma rede de erros, como tolice. Ainda assim, alguém realizou a mais alta sabedoria e está em repouso no infinito. Ele realiza sem se esforçar, e todos os problemas se dissolvem diante dele, pois entrou na região da realidade e lida, não com efeitos mutáveis, mas com os princípios imutáveis das coisas. Ele é iluminado com uma sabedoria que é tão superior à raciocinação quanto à razão da animalidade. Tendo entregue suas concupiscências, seus erros, suas opiniões e preconceitos, ele se apoderou do conhecimento de Deus, matando o desejo egoísta do céu, e junto com ele o medo ignorante do inferno. Tendo abandonado até o amor à própria vida, ele ganhou a felicidade suprema e a vida eterna, a vida que une a vida e a morte, e conhece sua própria imortalidade. Tendo desistido de tudo sem reservas, ele ganhou tudo e repousa em paz no seio do infinito. Somente aquele que se tornou tão livre de si, a ponto de se contentar igualmente em ser aniquilado a ponto de viver, ou de viver como ser aniquilado, está apto a entrar no infinito. Somente aquele que, deixando de confiar em seu eu perecível, aprendeu a confiar em medida ilimitada a grande lei, o bem supremo, e está preparado para participar de uma felicidade eterna. Para alguém assim, não há mais arrependimento, decepção ou remorso, pois onde todo egoísmo cessou, esses sofrimentos não podem estar, e o que quer que aconteça com ele, ele sabe que é para o seu próprio bem e está contente, não sendo mais um servo de si mesmo, mas um servo do Supremo. Ele não é mais afetado pelas mudanças da terra, e quando houve guerras e rumores de guerra, sua paz não é perturbada, e onde os homens ficam zangados, cínicos e briguentos, ele concede compaixão e amor. Embora as aparências possam contradizê-lo, ele sabe que o mundo está progredindo, e que, através do riso e do choro, através de sua vida e manutenção, através de suas loucuras e trabalhos, entrando e saindo de vista, até o fim, desde o começo, através de toda a virtude e todo o pecado, bobinado do grande carretel do progresso de Deus, corre o ouro fio de luz. Quando uma tempestade feroz está acontecendo, ninguém se irrita com isso, porque eles sabem que ela passará rapidamente. E quando as tempestades de contenda estão devastando o mundo, o homem sábio, olhando com os olhos da verdade e da piedade, sabem que isso passará longe, e fora dos destroços de corações partidos que ele deixa para trás, o imortal templo da sabedoria será construído. Paciente e subliminar, infinitamente compassivo, profunda, silenciosa e pura, sua própria presença é uma bênção, e quando ele fala, os homens ponderam suas palavras em seus corações, e por eles alcançam níveis mais altos de realização. Assim é que entrou no infinito, que pelo poder do maior sacrifício resolveu o sagrado mistério da vida. A realização da paz perfeita. No universo externo, há tumulto, mudança e inquietação incessantes. No cerne de todas as coisas há um repouso imperturbável. Neste profundo silêncio habitado, o homem eterno participa dessa dualidade, e tanto a superfície muda como a inquietação, e a morada eterna e profunda da paz está contida nele. Como existem profundezas silenciosas no oceano que a tempestade mais feroz não pode alcançar, também existem profundezas silenciosas e sagradas no coração do homem que as tempestades de pecado e tristeza nunca podem perturbar. Alcançar esse silêncio e viver conscientemente nele é paz. A discórdia é predominante no mundo exterior, mas a harmonia ininterrupta domina o coração do universo. A alma humana, dilacerada por discordantes paixões e tristezas, alcança cegamente a harmonia do estado sem pecado, e alcançar esse estado e viver conscientemente nele é paz. O ódio destrói vidas humanas, promove a perseguição e lança nações em guerra cruel. Mas os homens, embora não compreendam o porquê, retêm alguma medida de fé na sombra de um amor perfeito. Alcançar esse amor e viver conscientemente nele é paz. E essa paz interior, esse silêncio, essa harmonia,
Esse amor é o reino dos céus, que é tão difícil de alcançar porque poucos estão dispostos a desistir de si mesmos e a se tornarem crianças. Homens clamam paz, paz, onde não há paz, mas pelo contrário, discórdia, inquietação e conflito. A parte é a sabedoria, que é inseparável da renúncia própria. Não pode haver paz real e permanente. A paz que resulta do conforto social, da gratificação passageira ou da vitória mundana é transitória por natureza e é queimada no calor das provocações ardentes. Somente a paz do céu dura por todas as provações, e somente o coração altruísta pode conhecer a paz do céu. Somente a santidade é a paz eterna. O autocontrole leva a isso, e a crescente luz da sabedoria guia o peregrino em seu caminho. É participado em uma medida assim que o caminho da virtude é introduzido, mas só é realizado em sua plenitude quando o eu desaparece na consumação de uma vida inoxidável. Se, ó querido leitor, você percebesse a luz que nunca desaparece, a alegria que nunca acaba e a tranquilidade que não pode ser perturbada, se você deixasse para sempre seus pecados, suas tristezas, suas ansiedades e perplexidades, se eu digo que você participaria dessa salvação, desta vida supremamente gloriosa, e então se conquistaria, traga todo o pensamento, todo impulso, todo desejo a perfeita obediência ao poder divino residente em você. Não há outro caminho para a paz, a não ser isso. E se você se recusar a caminhar com ela, suas muitas orações e sua estrita adesão ao ritual serão infrutíferas e inúteis, e nem deuses nem anjos podem ajudá-lo. Somente aquele que vence é dada a pedra branca da vida regenerada, na qual está escrito o nome novo e inefável. Afaste-se por algum tempo das coisas externas, dos prazeres dos sentidos, dos argumentos do intelecto, do barulho e das emoções do mundo, e retire-se para a câmara mais íntima do seu coração. E ali, livre da intromissão sacrílega de todos os desejos egoístas, você encontrará um profundo silêncio, uma santa calma, um repouso bem-aventurado. E se você descansar um pouco naquele lugar sagrado e meditar ali, o olho irrepreensível da verdade se abrirá dentro de você, e você verá as coisas como realmente são. Este lugar sagrado dentro de você é o seu eu real e eterno. É o divino dentro de você. E somente quando você se identifica com isso, pode-se dizer que está vestido em seu perfeito juízo. É a morada da paz, o templo da sabedoria, a morada da imortalidade. A parte deste local de descanso interior, este monte da visão. Não pode haver verdadeira paz, nenhum conhecimento do divino, e se você puder permanecer lá por 1 minuto, 1 hora ou 1 dia, é possível permanecer lá sempre. Todos os seus pecados e tristezas, seus medos e ansiedades são seus, e você pode se apegar a eles ou pode desistir deles. Por sua própria vontade, você se apega à sua inquietação. Por sua própria vontade, você pode chegar à paz permanente. Ninguém mais pode abandonar o pecado por você. Você deve desistir por ti mesmo. O maior professor não pode fazer nada além de seguir o caminho da verdade por si mesmo e apontá-lo para você. Você deve andar por si mesmo. Você pode obter liberdade e paz sozinho por seus próprios reforços, cedendo aquilo que une a alma e que destrói a paz. Os anjos da paz e alegria divinas estão sempre à mão, e se você não os vê, ouve e habita com eles, é porque você se afasta deles e prefere a companhia dos espíritos do mal dentro de você. Você é o que você quer ser, o que você deseja ser, o que você prefere ser. Você pode começar a se purificar e, ao fazê-lo, pode chegar à paz, ou pode se recusar a se purificar e assim permanecer com o sofrimento. Afaste-se então, saia da agitação e da febre da vida, afaste-se do calor abrasador do eu e entre no local de descanso interior, onde os ares frios de paz o acalmarão, renovarão e restaurarão. Saia das tempestades de pecado e angústia. Por que ser perturbado e agitado quando o paraíso da paz de Deus já é seu? Desista de toda busca própria, desista do eu, e eis, a paz de Deus é sua. Subjugar um animal dentro de você, conquistar toda insurreição egoísta, toda voz discordante, transmutar os metais básicos da sua natureza egoísta no ouro puro do amor, e você realizará a vida de perfeita paz,
Assim, subjugando, conquistando, transmutando, você irá, ó leitor, enquanto viver na carne, atravesse as águas escuras da mortalidade e chegará àquela margem sobre a qual nunca atingem as tempestades de tristeza, e onde o pecado, o sofrimento e a obscura incerteza não podem vir. Você perceberá que você saberá o significado de pecado, tristeza e sofrimento, e que seu fim é sabedoria. Conhecerá a causa e a questão da existência, e com essa percepção você entrará em repouso, pois essa é a bem-aventurança da imortalidade. Essa alegria imutável, esse conhecimento irrestrito, a sabedoria imaculada e o amor eterno. Isso, e somente isso, é a realização da paz perfeita. E chegamos ao fim da última parte do livro Da Pobreza ao Poder, de James Allen. Eu espero de coração que você tenha apreciado todos os ensinamentos aqui contidos, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever e ativar as notificações. Isso me ajuda muito a fazer o canal crescer cada vez mais. Te encontro no próximo vídeo e até lá!